Olá, meu nome é Pedro Ernesto, sou aluno de licenciatura em Física no IFPE Campus Pesqueira e aqui farei um breve relato de experiência de uma aula de difração por fenda simples realizada para o ensino médio no IFPE Campus Pesqueira, onde foi determinada a espessura de um fio de cabelo. Entre os tópicos que abordarei, farei uma breve introdução sobre como foi realizada esta atividade, aí como foi realizada a instrução para os alunos, a explicação física do funcionamento deste experimento, uma breve galeria de fotos, algumas tabelas com dados e uma conclusão sobre o que foi, foram os resultados desta ação em sala. Nós realizamos nossa aula experimental com o professor de física do IFPE em uma turma de ensino médio no período de maio de 2023. O tema da aula foi justamente o fenômeno da difração e o objetivo da prática era de medir a espessura de um fio de cabelo. Sempre lembrando que esta atividade era parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ou PIBID, que é um subprojeto de física, e foi financiada pela CAPES. Durante essa atividade experimental, fizemos uma breve introdução de como seria feito o experimento. O fio de cabelo seria posicionado em frente a um laser verde com um comprimento de onda de 532 nanômetros e o padrão de difração foi projetado em um anteparo, localizado a uma distância de 6,55 metros do laser. Foram utilizados um quadro branco como anteparo, um laser, um suporte para posicionar o laser, uma régua e uma trena métrica. Com esses objetos, buscamos calcular a distância até o anteparo e as distâncias das franjas escuras projetadas nele. Aqui, basicamente, um diagrama de como foi montado o experimento. O laser passaria pelo obstáculo, que nesse caso é o fio de cabelo, e seria projetado esse padrão no anteparo. E este padrão no anteparo é de onde nós tiraríamos nossas medidas para determinar a espessura do fio de cabelo. Como a difração que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo, como um fio de cabelo, é semelhante à difração de fenda simples, podemos usar a equação de Fraunhofer para este último caso, no caso a equação de fenda simples, onde D é a abertura da fenda, ou nesse caso a espessura do fio de cabelo, o seno de θ é o ângulo que se forma, né, entre os dois feixes de luz, que são o centro do padrão de difração e o começo da primeira franja escura. E temos também isso, no caso, é igual a m, que representa a quantidade de que se trata essa franja, se é a primeira, a segunda, a terceira, em diante, e o comprimento de onda. No caso, então, D multiplicado pelo seno de θ é igual a m vezes lambda. Como o anteparo, nesse caso o quadro, estava a uma distância L muito maior que as distâncias y, podemos utilizar uma aproximação de que o seno de θ é aproximadamente tangente de θ, o que corresponde a y sobre L, de maneira que podemos substituir a equação 1 e obter a seguinte equação, que nos permite calcular a espessura do fio de cabelo utilizando a enumeração da da franja escura multiplicada pelo comprimento de onda do laser, que se multiplicava também pela distância entre o fio de cabelo e o anteparo. Todos esses valores divididos pela distância entre a franja escura e o centro do padrão de difração. Abaixo temos um exemplo onde o valor de m é igual a 1, e que no caso se trata da primeira franja, e a distância dessa primeira franja até o centro do padrão de difração é de 4,2 centímetros. A partir desses dados, utilizando o comprimento de onda do laser de 532 nanômetros e a distância, sabendo-se que a distância também do fio de cabelo até o anteparo é de 6,55 metros, foi possível utilizar a equação com unidades no SI
e obter o respectivo valor de 83 micrômetros, ou seja, o fio de cabelo, nesta medição, teria aproximadamente 83 micrômetros. Nesta figura, temos o laser apoiado no suporte que obtivemos nesta sala, que possui alguns equipamentos de laboratório de física, e deixamos ele apoiado e fixo para realizar as medições no quadro que estava na outra extremidade da sala, que é justamente aí o que está sendo visto na figura 4, que é o padrão de difração provocado por este fio de cabelo, com essas marcações das franjas se correspondendo com as respectivas distâncias ao centro do padrão de difração. A seguir, temos algumas tabelas com os valores medidos de cada um dos três estudantes, onde nós temos a posição dessa franja escura, da primeira até a quinta, a distância do centro do padrão de difração para cada uma das franjas escuras e a espessura medida do fio de cabelo dos alunos em cada um desses casos. A partir dos dados da tabela 1, foi possível determinar a espessura do fio de cabelo correspondente às médias do valor de D. Dessa forma, as espessuras dos fios de cabelo dos estudantes 1, 2 e 3 foram justamente esses valores: 80,7 micrômetros, 65,4 micrômetros e 67,1 micrômetros, com uma margem de erro de mais ou menos 0,8 micrômetros para 1 e 2 e 0,7, mais ou menos 0,7 micrômetros para o estudante 3. Como conclusão dessa experiência, nós vimos que isso permitiu uma melhor compreensão por parte dos estudantes do fenômeno óptico retratado, que é o fenômeno óptico da difração, já que com maior interação e prática experimental, eles puderam ver em primeira mão o que significava esse padrão de difração, o que ele poderia medir. Nesse caso, aproximando mais de algo da convivência deles, sendo a determinação da espessura do fio de cabelo. Ou com isso, uma visualização muito mais clara do que a forma tradicional de ensino de física no ensino médio. Além disso, a formação inicial para a docência é muito beneficiada dessas atividades, já que nós podemos ter um contato mais cedo com os alunos de instituições de ensino médio, nos permitindo ter uma visualização de como é o funcionamento destas aulas experimentais, da prática experimental, a metodologia de ensino que deve ser utilizada para elas, os propósitos que elas têm, entre vários outros aspectos. Esta experiência também foi valiosa para a nossa carreira acadêmica, pois nos permitiu ter a interação com os alunos e ter algumas ideias de como a reação dos alunos foi ao uso desses experimentos, como isso pode ser utilizado para nós melhorarmos nossas aulas no futuro, tentando formas de chamar mais a atenção dos alunos para o assunto e tornar a aula num todo mais interessante para que para que isso melhore o ensino que nós temos, já que tornar a aula interessante é uma das principais formas de se ensinar os alunos de fato, já que quando eles têm interesse em aprender algo, eles aprendem com muito mais facilidade. Aqui as referências que foram utilizadas para a produção desta atividade, e muito obrigado pela atenção.